Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo imaginário. Bom, pelo menos eu pensei que ele fosse um amigo imaginário. Hoje eu já não tenho mais tanta certeza. Eu o ouvia de vez em quando na minha casa. Ele era um homem que se escondia nas sombras. Ele tinha um corpo completamente negro, dos pés à cabeça. Ele parecia que estava carbonizado, parecido com um fósforo queimado. Eu não conseguia distinguir o seu rosto ou qualquer outras características. Tudo que eu podia ver era seus olhos vermelhos. Ele tinha uns malditos olhos vermelhos. Mesmo agora, quando penso nisso, ainda fico arrepiado. Ele aparecia de vez em quando sem qualquer aviso. Quando eu estava brincando com os meus brinquedos, de repente, ele aparecia lá. Ele nunca fez nenhum som, ele nunca disse uma única palavra, ele nunca fez nada. Ele simplesmente ficava ali parado, olhando para mim, sorrindo. E de repente, ele desaparecia, tão silenciosamente como havia chegado. Com o passar do tempo, eu acabei me acostumando com a sua presença. Chegou em um ponto que, quando ele aparecia e eu estava brincando, eu simplesmente o ignorava e voltava a brincar com os meus brinquedos. Eu sempre pude sentir que ele estava olhando para mim, mesmo se estivesse longe ou perto. Minha família sabia sobre a existência dele, mas eles nunca o viram. Meu pai e minha mãe até acharam fofo a ideia de eu ter um amigo imaginário. Porém, quando descrevi a aparência dele para eles, eles ficaram assustados. A minha irmã mais velha era a única que acreditava que ele era real, e ela dizia ter muito medo dele. Uma vez, eu fui até o banheiro, e quando subi no banquinho para alcançar a pia e lavar as mãos, de repente eu vi aquele homem com um canto do meu olho. Ele estava subindo as escadas lentamente. Eu gritei pela minha irmã, dizendo que o homem estava ali. Ela veio correndo, mas quando eu apontei para onde ele estava, ele se virou e começou a descer as escadas. Quando ela não conseguiu ver, ela simplesmente voltou para o seu quarto. Eu então comecei a desistir de tentar mostrar ele para as pessoas, porque ele claramente não queria ser visto. Eventualmente, meus pais se mudaram daquela casa. Lembro-me de ver o homem de olhos vermelhos observando a avó enquanto ela se afastava da casa. Ele não nos seguiu e eu não o vi novamente depois disso. Eu acreditei com todo o coração que aquilo era apenas uma imaginação infantil boba. Com o passar dos anos, eu acabei me esquecendo dele. Porém, uma noite, enquanto eu estava caminhando pelo corredor, algo emergiu de um dos outros quartos. Ele saiu para a luz e com horror eu vi que era o homem de olhos vermelhos. Eu fiquei parado no corredor, congelado. Eu estava com o coração tão acelerado que ele poderia sair pela minha boca. Ele apenas ficou lá, parado, me encarando com aqueles malditos olhos vermelhos, e eu podia sentir um sorriso malicioso vindo dele. Ele então, olhando para mim, caminhou lentamente pelo corredor e entrou no meu quarto. Bem, se isso fosse um filme, talvez eu tivesse o perseguido e forçado ele a dizer quem diabos ele era. Talvez isso tivesse terminado em uma luta que acabaria com a morte de um de nós dois. Mas isso não é um filme, isso é vida real. Então eu não fiz nenhuma dessas coisas. Eu simplesmente me virei, desci as escadas e saí de casa. Fiquei sentado no meio-fio do lado de fora, tremendo de medo, até o amanhecer. Depois desse dia, eu nunca mais vi esse homem novamente.